Implantes hormonais no Brasil. Vamos fazer uma reflexão sobre a prescrição do ponto de vista técnico-científico? Pessoal, meu nome é Samir, sou médico, anestesiologista e profissional de educação física. Faço divulgação científica aqui nas mídias sociais e trago reflexões sobre ciência, saúde e sociedade. Pessoal, quando a gente vai falar de implante hormonal, infelizmente existem muitos problemas associados a todo o contexto que isso está envolvido. E um dos principais problemas que a gente tem aqui é que boa parte dos seus defensores sofre com um grave viés que vem do conflito de interesse, já que o custo desses implantes hormonais são relativamente baixos, tá bom? Ali a gente, quando vai orçar, fica próximo de 80, 100 reais para eles, quando pensado, feito em massa, só que eles acabam vendendo isso por 5, 6, até 8 mil reais, ou seja, quase nada na medicina, ou, para te falar a verdade, e no mercado tem um lucro tão acentuado quanto um implante hormonal, tá bom? Esse viés por si só já deve ser considerado em qualquer discussão, pois é mais fácil nós defendermos o que enche nosso bolso de dinheiro do que falar mal do que nos pode trazer muito dinheiro, conforto e até fama na época da desinformação, tá bom? Então, isso deve ser deixado claro no início da discussão para que vocês entendam tudo que está por trás dessa questão e porque muitas pessoas não conseguem entender o óbvio. Vamos falar sobre prova de eficácia agora. Os medicamentos hormonais que normalmente são implantados ali no chip, como testosterona, progesterona, estradiol, gestrinona e outros hormônios, tá bom? Eles têm prova de eficácia para muitas coisas dentro da medicina. Entretanto, a imensa maioria deles tem a prova de eficácia e a questão da segurança comprovada por outras vias, tá bom? Não pela via do implante. E lembrando que o implante, por si só, pode variar de país para país, dependendo da matriz polimérica e de outros fatores que compõem aquele implante que está sendo comercializado. E aqui vem a primeira questão. Segundo a própria Anvisa, tá bom? A própria Anvisa, nós não temos prova de eficácia e segurança para substâncias hormonais usadas nos implantes, via implante, tá bom? Então nós não estamos questionando a eficácia das substâncias para as outras vias que elas já foram testadas. Nós estamos falando que para a questão do implante, principalmente do implante feito no Brasil, o tipo de implante feito no Brasil, nós não temos provas de eficácia e segurança. Isso, por si só, torna o paciente que está sendo exposto ao implante um cobaia, tá bom? Não tem outra palavra para isso. Isso por si só torna esse paciente um cobaia. Ele está sob um tratamento experimental. Não tem evidência científica de qualidade a respeito, tá bom? Isso deve ser levado em conta porque nós vamos agora falar sobre princípio da beneficência, princípio da não maleficência e ética médica, tá bom? Pessoal, eu sei que muitos colegas podem estar bem intencionados, embora outros não, pela questão que eu coloquei no início do valor e o conflito de interesse. Entretanto, não se deve tentar fazer o bem a qualquer custo sem antes pensar na possibilidade do mal. Então, sempre que você vai pensar no princípio da beneficência, automaticamente o princípio da não maleficência tem que vir à sua mente, tá bom? E o equilíbrio entre beneficência e não maleficência está na prova de eficácia, proporcionalidade da justificativa clínica do uso do tratamento. E aí a gente tem que pensar muito a respeito disso, tá bom? Como eu disse aqui anteriormente, não há prova de eficácia, tá bom? Para a via do implante. Se não há prova de eficácia, qual é a justificativa aceitável para você colocar alguém
sobre um determinado risco, risco financeiro, eu falei lá, valor, risco de expectativa, risco, tá bom, de malefício, porque a gente talvez possa não ter o resultado esperado, ou até ter, mas os efeitos colaterais serem mais acentuados e não compensar o uso, e outras situações. Então, sem uma prova de eficácia, como você justifica expor alguém ao risco? E eu não estou sendo utópico nisso, tá bom, pessoal? Muitos tratamentos na medicina têm risco e efeitos adversos severos. Você vai anticoagular um paciente, você está expondo esse paciente a um risco muito alto, talvez mais alto que o do implante, tá bom? A diferença é que quando você vai fazer isso, você tem uma prova de eficácia alta e uma justificativa plausível em relação a potenciais riscos relacionados ao tratamento e os prováveis benefícios, tá bom? Então, a questão não é só o dano. Você tem que ter uma prova de eficácia para a medida que você vai fazer e uma proporcionalidade em relação a dano e efeito colateral para justificar a medida. Então, como a gente não tem a prova de eficácia e nós temos tratamentos muito funcionais que a grande maioria dos pacientes respondem, qual é o motivo para você colocar um tratamento que é mais caro, dá mais trabalho em termos de saúde, existe potenciais riscos e o benefício não é comprovado? Eu acho que nessa questão a gente não só muitas vezes ignora o princípio da beneficência, superestimando, já que não tem prova de eficácia, como ainda ignora o princípio da não maleficência. E esquece do viés que é muito favorável. E infelizmente a gente sabe que muitos colegas tratam a medicina como mercado. O médico deve ganhar bem e deve ser respeitado. Ninguém questiona isso, até porque um médico ganhando mal, a população está mais sujeita a risco por possíveis problemas relacionados a vieses e conflitos de interesse que ele pode ficar mais suscetível. Isso é indiscutível. Ou questões de precarização da medicina, que não é o tema aqui, mas que acaba o médico estando mais sujeito. Ninguém questiona que o médico tem que ganhar muito dinheiro. Em sã consciência, não. Até pelo risco jurídico, pela função social que exerce e tudo. Mas mercantilizar a medicina a ponto do principal ser o médico ganhar bem e depois a gente pensa no resto, não me parece uma saída útil. Fazer uma visão estritamente que o mercado está em cima de tudo e que é um nicho de mercado muito favorável para depois a gente pensar nas questões de princípio de beneficência, não maleficência e outras questões, não me parece nada lúcido e nada ético, tá bom? Não me parece aceitável prescrever algo que não tem prova de eficácia, mas que não está isento de risco, e alguns riscos provavelmente podem ser muito deletérios. Por exemplo, você coloca um implante hormonal de testosterona ou gestrinona em uma mulher que sem querer aí engravida por uma infelicidade, um implante absorvível, tá bom? Esse implante absorvível, por mais que você tente tirar ele, você não tem garantia que tirou ele todo. E essa mulher grávida, ela está sujeita a um feto que vai ser exposto a esse hormônio e pode desenvolver genitália ambígua, por exemplo. Malformação fetal, tá bom? Você pode ter um diagnóstico de tumor nessa mulher, não conseguir tirar porque é um implante absorvível, e essa mulher está sob a ação de hormônios, estando com um tumor. Olha que bizarro. Isso pode... Ou mesmo um evento tromboembólico que aumenta o risco desses problemas. Então, não é tão simples como a galera tá vendendo. E eu espero que você entenda isso, porque tem muito mercado em jogo. E tome cuidado com, mas eu fiz e me sinto bem. Pessoal, quando alguém começa a cheirar cocaína, no início se sente bem. Quando alguém começa a usar algum tipo de droga no início, se sente bem. Se sentir bem por si só, ou ter alguma redução de sintomas por si só, não significa que o tratamento é justificável, tá bom? Pode ter outras questões envolvidas nisso, e inclusive a gente trabalha muito com essas questões em medicina baseada em evidência. Então tome cuidado, saiba diferenciar médicos sérios de médicos mercantilistas que só querem enfiar hormônio em vocês para ganhar dinheiro.